Salve, salve galera, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo direcionado para a turminha do 6º período do curso de Direito da Unifev. Galera, tema tranquilo, tema suave, sossegado, ação civil ex delito. Basicamente, nós temos que entender o seguinte, que a responsabilidade civil ela é independente da responsabilidade penal. Então é possível o desenvolvimento paralelo e independente, porém simultâneo, de uma ação penal e uma ação civil sobre o mesmo fato. Tanto que eu não preciso esperar o trânsito em julgado de uma ação penal, onde tem a formação da culpa de uma pessoa por um ato por ela praticado, para que eu proponha uma ação civil reparatória, uma ação de indenização por danos. Tudo bem? Por outro lado, se eu optar para que forme-se a culpa penalmente, como o direito processual penal e o direito penal busca-se a verdade real, entende-se que após a condenação transitada e julgada de uma pessoa, eu posso pegar aquela sentença penal condenatória, utilizar ela como título executivo, no qual, com a ação civil ex delito, eu apenas vou discutir valores a serem indenizados, não a culpa, não a responsabilidade do fato. E nos leva tudo isso a observar que, inclusive, na ação civil ex delito, pode ser proposta pelo ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, em razão de uma ocorrência de um delito. Imagine só, um acidente de trânsito, no qual a pessoa, de forma culposa, gera a morte de uma outra pessoa, e isso ela se torna condenada, transitada e julgada. Ela pode ser alvo de uma ação civil ex delito. Por quê? Os efeitos da condenação, lá no artigo 91.1 do Código Penal, tá? É a reparação do dano. Isso também eu aconselho vocês lerem o artigo 200 do Código Civil, tá ok? Que diz que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não vai ocorrer a prescrição antes da respectiva sentença condenatória definitiva. Tudo bem, pessoal? E o Código Penal, lá no seu artigo 91, ele traz as condições de obrigação de reparar o dano. E nesse sentido, nós temos o Código de Processo Penal também, que no título 4 do livro 1, cuida da ação civil, que proporciona meios mais eficazes para buscar uma reparação à vítima. Porque aqui eu não vou ter a questão da discussão da culpa, quer dizer, do causador do fato. Se eu tenho uma sentença penal condenatória que reconhece que aquela pessoa praticou um delito e aquele delito gerou danos para outrem, ela tem a obrigação de indenizar. Nesse sentido, pessoal, você pode cair numa questão muito importante. Fala, nossa, mas se demora tanto tempo hoje em dia no Brasil para se discutir a culpa de alguém, critica-se a gama de recursos que nós temos. Pessoal, é importante vocês observarem a figura que existe no Código de Processo Penal, por exemplo, do sequestro, da busca e apreensão, do arresto, da hipoteca, que são mecanismos que vocês vão encontrar no nosso sistema jurídico para poder garantir que o patrimônio dessa pessoa que praticou esse ilícito fique garantido para preservar uma indenização futura. Inclusive, nós temos na Lei de Lavagem de Dinheiro, que é a Lei 9.613 de 98, que incrementa, coloca uma pimentinha ali no sequestro de bens, valores ou direitos oriundos de crimes que dão origem à lavagem de dinheiro. Inclusive, traz a ordem de apreensão que venha de dinheiro do estrangeiro, entendeu? Para que possa se realmente garantir uma indenização para a vítima. Não podemos esquecer que nós temos uma separação da jurisdição e o nosso direito pátrio, ele privilegia isso. Quer dizer, nós temos a jurisdição bem delineada, bem separadinha aqui. Porém, aqui não estou unificando a jurisdição. O que eu tenho é uma sentença penal condenatória que reconhece a responsabilidade daquela pessoa que cometeu aquele delito. Tudo bem? Inclusive, eu mencionei o livro do professor Guilherme de Souza Nutti. Todo mundo sabe que eu sou um fã dele e eu aconselho vocês lerem o livro do professor Guilherme de Souza Nutti nesse ponto. Tudo bem, pessoal? Num outro critério que pode se surgir uma discussão muito grande na ação civil ex delito é da sentença que concede o perdão judicial. Uns entendem que eu só posso perdoar alguém se eu reconheço a culpa. Então, essa sentença
é uma sentença de caráter condenatório, porém eu concedo o perdão àquela pessoa. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 18, ele considerou que a sentença que concede o perdão judicial ela é meramente declaratória. Aí então nós temos essa discussão. Se ela for considerada uma sentença meramente declaratória, eu tenho que entrar com uma ação indenizatória para que eu possa discutir culpa na esfera civil. Se eu pactuar da corrente que entende que eu só posso perdoar quem cometeu algo ilícito, aí eu vou entrar com ação civil ex delito. Essa é a discussão. Tudo bem? Hoje, nós temos também a questão da extinção da punibilidade pela prescrição, né? Basicamente, se eu tenho a prescrição antes da sentença condenatória, eu não tenho formação de culpa, vou ter que entrar com uma ação de indenização comum. Se eu tenho a prescrição depois que o juiz reconhece a culpa, condena a pessoa e depois ele reconhece a prescrição, por exemplo, retroativa, ou prescrição da pretensão punitiva, da pretensão executória, nós vamos ter que analisar cada uma dessas circunstâncias. Basicamente se eu tenho uma sentença que reconhece a culpa, é suscetível de ação civil ex delito. E eu tenho também a figura da revisão criminal, que gera uma polêmica muito grande. Imaginem, eu, Douglas, fui condenado por um crime de trânsito, matei uma pessoa no trânsito, um motoqueiro, atravessei com meu carro no pare, matei um motoqueiro. Imaginem, estou condenado, transitado e julgado, a família entra com uma ação civil ex delito pedindo 50 mil reais de indenização. Nisso, eu proponho uma revisão criminal e consigo provar que eu sou inocente. A família tinha um título executivo e agora deixou de ter. Então, aí eu tenho um reflexo. Eu apresento isso na esfera civil e demonstro que aquele título executivo perdeu a sua força executória. Aí eu tenho o reflexo, novamente, da esfera penal na esfera civil. Eu coloquei no material de vocês uns pontos que são muito interessantes, que é os sistemas, né, de reparação. Eu tenho, basicamente, o sistema da livre escolha ou interdependência, onde eu reconheço que há a possibilidade de se acumularem, né, ambos os processos, civil e penal. Seria uma acumulação facultativa, fica a critério da parte. Eu tenho também o sistema da confusão, olha que nome estranho, que o mesmo processo visa a imposição de pena na reparação de cunho civil e penal. É muito semelhante ao sistema da primeira fase do direito romano, onde havia uma única ação para ambos os fins, que não é o nosso caso. Eu tenho também o sistema da solidariedade, que é duas ações distintas, ambas são resolvidas ao mesmo tempo em um conjunto probatório único. E nesse sistema, o magistrado avoca a ação para si, sentenciando-as no mesmo instante. Não é o nosso caso também. Eu tenho também o sistema da separação ou a independência, que é o sistema utilizado no Brasil, onde eu tenho a separação obrigatória das ações. Eu tenho a ação civil ex delito, eu tenho a ação de indenização comum e eu tenho a ação penal, o processo penal. Porém, no Brasil, o Instituto adotou o sistema da livre escolha, né, onde eu busco no nosso primeiro ponto por admitir a adesão facultativa. Posteriormente, passa no sistema da confusão. E, por último, adotou o sistema da separação. Então, se vocês observarem a história, foi assim que aconteceu. No nosso sistema jurídico, a competência que se estabelece em relação à matéria, hoje é absoluta. Quer dizer, é absolutamente necessário que se proponha uma ação civil perante o juízo civil e uma ação penal perante o juiz do processo penal. Tudo bem, pessoal? Por quê? Ao analisar os efeitos da sentença penal condenatória, eu observo que ela traz essa coisa julgada no juízo civil. Ela faz coisa julgada com relação à matéria fática, à culpabilidade, e ela se torna um título executivo judicial. Já os efeitos da sentença penal não condenatória, quer dizer, da sentença que reconhece que a pessoa não pode ser considerada culpada, não estou falando que ela é inocente, tá? Por exemplo, uma sentença que absolve a pessoa por falta de provas. Ela não está falando que ela é inocente, está falando que não tem provas para condená-la. Tá? Nesse critério, tá, os efeitos, essa sentença ela não vai atingir as questões da excludente de ilicitude e o reconhecimento categórico que o fato não existiu. Artigo 65
e artigo 66. E nisso não impedirão a propositura da ação civil, o arquivamento do inquérito, porque se eu tenho um inquérito arquivado eu não tenho formação de culpa, a decretação de extinção da punibilidade, lembra, antes dessa sentença, né, que reconhece a culpabilidade ou não, a absolvição porque o fato imputado não constitui crime. Então, se não constitui crime, não significa que não constitui um ilícito civil. A absolvição por insuficiência de provas, igual eu falei, o perdão judicial, igual eu falei, e a transação nos juizados especiais criminais. A transação, artigo 76 da Lei 9.099, ela também traz essa característica. E, para finalizar, quem tem legitimidade para propor ação civil ex delito? Na modalidade ativa, o ofendido, seu representante legal e seus sucessores. Se pobre, o próprio Ministério Público pode propor ação civil ex delito. Na passiva, o condenado e seu responsável civil. Tá ok? E não esqueçam, a competência é civil para propor essa ação. Galerinha, 11 minutinhos de vídeo. Beijo no coração de vocês. Nos vemos no Teams. Matéria, ó, suave, fácil, mas na aula a gente vai discutir um monte de coisa legal, um monte de fatos e situações que eu já vivenciei. Vou dividir com vocês para que a gente possa evoluir nesse conteúdo. Beijo no coração de vocês. Juízo, cuidem da saúde. Até mais.